Depois saí para fazer o ensino médio, que naquela época nós chamávamos mesmo de segundo grau, fazer fora do município, fui fazer em Guajará-Mirim. Fiz o primeiro e o segundo ano lá e desisti por questão de condição financeira para manter o estudo. Vim aqui a Pauini, retornei para dar sequência e devido chegar lá e o trabalho ser muito difícil, muito pesado, não haver nenhum um apoio financeiro, eu trabalhava das 6 da manhã até às 18h30 e entrava na aula às 7 horas. E então aquilo ali era fadigado para mim, que eu era só eu e um outro aluno do sexo masculino dentro da sala. E quando você chegava na sala de aula sem haver tomado um banho, passado o dia todinho no sol, era pesado. E então eu cheguei no meu trabalho um dia e eu disse para os meus colegas, eu vou voltar para Pauini, eu vou me candidatar a vereador de Pauini, vou ser vereador e vou levar o ensino médio para lá para Pauini, eu vou cursar lá mesmo. Às vezes era parte do tá doido, eu digo é o sonho, porque é impossível. E graças a Deus vim e alcancei esse objetivo, mas em 96, na reeleição, não foi possível a reeleição e continuamos então nessa peleja. Depois que trouxemos o ensino médio, quando estava no médio do ano já, nós pensamos o que fazer o aluno que fizesse o ensino médio em Pauini, qual seria a próxima opção dele. Então, nós aproveitamos a vereança e fizemos um projeto de lei de ajuda financeira ao estudante, que seria para os alunos que concluíssem o ensino médio, pudessem, então, ter direito a essa ajuda financeira para fazer uma faculdade fora do município. Foi daí, então, que surgiu essa lei de ajuda ao estudante. E, pela coincidência, o Belo foi o primeiro a ser contemplado com a lei, aí apelidaram, denominaram de Lei Belo, fazendo assim uma crítica à lei, e fazendo uma crítica ao seu fundamento. Depois houve outros alunos que se formaram, que tiveram oportunidade de fazer o curso pela Universidade de São Marcos, em convênio com a Prefeitura, aproveitando-se desse momento. E depois eu ocupei alguns outros cargos no município, para destacar os senhores que antes de me tornar vereador fui assessor da Câmara Municipal e fui o autor do anteprojeto de lei orgânica do município de Pauini. Qual ano, mais ou menos? Para o ano de 89. A Constituição Federal foi aprovada em 88 e então tinha 6 meses para ser feita a lei orgânica dos municípios. E nós então fizemos isso aí, pegamos e concluímos ela e foi aprovada em sua totalidade. Nós visitamos toda a zona rural. Só que quando nós falávamos na lei orgânica, as pessoas pensavam assim, o que é que você tem como proposta para a lei orgânica? Aí eles diziam, eu quero um forno, uma bancada. Aí pensavam que era esse o direito, né? E a maioria das comunidades era isso. Então foi que se observou que eles precisavam também disso. E finalizando essa minha apresentação, quando em 97 eu fui assessor da Secretaria de Ação Social, em 2000 eu assumi a chefia de gabinete da Câmara Municipal de Pauini de agosto até dezembro, e em janeiro de 2001 eu assumi a Secretaria Municipal de Administração, indo até dezembro de 2003, quando então eu renunciei o cargo para assumir a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, que é filial em Pauini, por entender que a minha função como pastor, ela era incompatível para mim estar na Secretaria de Administração ou qualquer outra secretaria municipal. Era o que eu ia lhe perguntar, o seu surgimento de ser pastor, né? Começou quando? Como foi a carreira religiosa? Desde 4 anos de idade, eu tomei a decisão de encontrar-me com Jesus. Aos 4 anos de idade. Meu pai já estava com 2 anos, eu acredito, que havia tomado essa decisão. A Leia foi a única que, quando nasceu, meu pai já era evangélico. Meu pai era E daí, então, quando nós viemos para Pauini, viemos já nessa missão. Eu, com 7 anos de idade, eu já lia muito bem, eu tinha aprendido a ler, escrever, lia muito bem. Com 11 anos, eu já havia lido o Novo Testamento 2 vezes, e com 13 eu já havia lido a Bíblia por 2 vezes.
E eu li o Novo Testamento em 28 dias, primeira vez, e eu entendi que eu tinha cometido um equívoco, porque eu não tinha entendido nada, não sabia de nada do que eu havia lido. Aí então eu fui ler mais pausadamente para poder ter essa compreensão. E daí, vivendo sempre na igreja, tive a oportunidade de, com 11 anos de idade, ser batizado nas águas. Vale eu ressaltar que eu, quando criança, fui batizado na igreja católica. Fui batizado, então, com 11 anos de idade, e assumi algumas atividades na igreja. Com 18 anos, quando eu retornei de Guajará-Mirim para cá, eu assumi a vice-presidência da igreja. Eu era só um jovem, solteiro, mas na hora da eleição, eu fui indicado como, assim, uma forma, um sarcasmo de alguma pessoa, disse assim: bota o menino aí, bota o menino. Aí o pastor perguntou: e o menino quer? Aí eu disse: se o plenário aprovar. E então eu fui aclamado como vice-presidente naquela época. E depois que eu casei-me com 24 anos de idade, e no meu casamento, logo a seguida, eu fui consagrado a diácono da igreja. Aí sempre fiquei naquela função, intercalando com o Jair, com outros. Um ano era um que era o vice-presidente, um ano outro. O pastor Braulino, em 92, ele ia para Manaus, estava chegando a sua penúltima convenção, queria ser jubilado, ia encerrar o ministério devido à idade dele. Ele me propôs a ir a Manaus com ele. E ele sonhava que eu ingressasse no ministério pastoral. Eu disse a ele que eu não tinha vocação. Aí ele disse: mas você tem chamada. Eu disse: mas eu não tenho vocação. Ele disse: mas você tem chamada. Eu disse: não, mas eu prefiro primeiro ingressar na área da política, porque eu tenho um sonho. Aí falei para ele do sonho do ensino médio, né? E então ele disse: tá bom. Quando foi em 2001, cheguei em casa e minha esposa olhou para mim e disse: Adelino, vamos ingressar no ministério pastoral? E eu dei aquela parada assim e disse: vamos orar, se for da direção divina a gente vai. Eu era secretário de administração da prefeitura nessa época. E então chamamos os nossos filhos, explicamos para eles as possibilidades da gente no ingresso ir para a zona rural e viver sem a mesma condição que a gente vivia, mesma situação social. Fizemos aquele balanço para eles e eles toparam. E nós fomos, e quando chegamos lá, tivemos a graça de sermos designados, entre tantos que tinham lá uma lista muito grande. Respondemos todas as questões que estavam lá provenientes a isso, e acabamos retornando como auxiliar aqui para Pauli mesmo, algo inédito, porque sempre essa situação a pessoa vai para um outro canto primeiro, e viemos direto para cá. E quando foi em 2003, o pastor Vanderlan pediu a transferência dele daqui de Pauli, e com o cargo vago aqui, entre tantos candidatos, aprove a Deus, eu então ser consagrado ao ministério e ao mesmo tempo assumir a igreja aqui. Então, desde lá, dia 25 de dezembro de 2003, foi no primeiro dia do blackout de energia aqui no Pauli. Na hora da minha posse, faltou energia. Eu fiquei frustrado até o mês de março, porque a posse foi algo assim, meio insolente. A luz de velas. E a luz não foi totalmente no escuro, porque não deu tempo de trazer as velas. Nossa. Só fizemos concluir mesmo. E Pauli ficou 2 meses e pouco no escuro, não sei se vocês lembram disso. Mas de lá para cá temos vivido momentos bons, momentos ruins. E é isso como primeiro momento. Muito bem, pastor Adelino. A gente, como muita gente que ouve o nosso programa, acredito que alguns já saibam, eu sou assistente social, o Marilson é assistente social, né? E a gente formou juntos, estudamos juntos, né? Na mesma faculdade. E no momento em que estávamos estudando, a gente aprendeu que a prática, né, do serviço social, ela começou na década de 40, começou no Chile, né, através da Igreja Católica, em que as freiras de caridade, né, prestavam serviços sociais, né, com entrega de sacolão e tal. Então, aquilo ali era um assistencialismo, que isso aí mudou, né, com o passar dos anos, né, chegou aqui no Brasil em 93 através do SUS, né,
do LOAS, através do LOAS, né, que são as leis orgânicas da assistência social. E, né, desde, o serviço social, né, a prática social, os projetos sociais nasceram dentro da religião, né, e hoje a gente quer saber, né, isso foi se aprimorando com o passar dos tempos e hoje, né, a gente quer saber quais são os projetos sociais, né, que o IADAN tem, né, e qual a sua opinião da participação das igrejas no controle social, porque certos trabalhos que a igreja social faz em foco do controle social, entendeu? Então a gente quer saber quais são os projetos que a sua igreja ou as igrejas em geral, se o senhor quiser falar, tem hoje para o nosso município. Quiser dar algum comentário, Marcos? Ótima. Não está funcionando isso. Né? Pega isso. Foi ótima a pergunta do Marcelo. Acho que o pastor fixou a pergunta, né? Mas eu só queria reiterar a seguinte questão, do que ele explicou, que a Igreja Católica tem a assistência social surgiu a partir da Igreja Católica, mas aí que ele explicou que era o trabalho de caridade que era feito inicialmente. A partir daí a assistência social foi aprimorando e vendo que não deveria trabalhar com forma de caridade, como assistencialismo que ele falou. Então, a partir daí, a Igreja Católica, assim como principalmente a Igreja Católica, continuou o seu trabalho de caridade. Já quem mudou a forma de trabalhar foi a assistência social, né? Que teve o seu método próprio, mecanismo. O que eu queria reiterar é isso. A Igreja Católica ainda hoje assume esse papel de caridade, né? Que é de ajudar a social, de dar forma de caridade. O assistencialismo não usa mais esse tipo de mecanismo para tratar os conflitos sociais. Não é mais caridade, não é mais assistencialismo. É um método próprio dele, metodológico, próprio, técnico, do assistente social que estuda na faculdade, e ele sabe fazer da forma que é para ser feita, que não é assistencialismo. O serviço social em si não, né? Mas as igrejas católicas trabalham ainda com esse perfil, né? Certo. Mas que não deixam de conciliar os dois trabalhos, né? O foco é um só. Né, pastor? Sua opinião. Isso é bem entendido. Embora o serviço social em si, ele venha muito além, né? Ele remonta à antiguidade, séculos e séculos aí. Nós vemos Jesus dando exemplos de caridade, dando exemplo de assistência, mas não nesse sentido assistencialista. É bom que se observe que nós observamos na primeira multiplicação dos pães, Jesus estava levando uma palavra fora do contexto do povo. Ele estava lá na margem do rio, próximo ao monte, na margem do lago, e correram lá para ouvir Jesus. E quando chegou a tardinha já, ele disse: despede o povo, senão eles vão perecer de fome. Ele disse: nós vamos liberar eles aí essa hora. Como é que eles vão chegar? Não vai dar tempo de chegar nas casas e se alimentar. Então ele perguntou o que era que tinha, uma história bem conhecida. Aí tinha ali 5 pães, 3 peixinhos, aquele menino estava ali com aquela cesta. E então Jesus deu graça, multiplicou o pão, mandou os discípulos organizarem o grupo de 50 e 50 e alimentaram, e diz o texto sagrado que ali ainda sobraram 12 cestos de pedaços. Com certeza era para os discípulos agora se alimentarem também com aquilo. Mas, tratando dessa forma mais direta, a igreja, todas as igrejas evangélicas, principalmente a Assembleia de Deus, ela tem também a sua forma de tratar do serviço social. Tanto assistencialista, que não deixa de ser algo que é necessário na nossa cidade principalmente, não é? Como também esta forma que nós procuramos levar de conhecimento das pessoas, que elas precisam ter as suas atividades para a sua manutenção. Eu há dias estava orientando as pessoas com relação a um texto do Salmo 128, que nos diz que bem-aventurado é o homem que das suas próprias mãos ele se alimenta, que ele não depende então da alimentação dos outros. E nós vemos aí, quando foi implantado o Bolsa Alimentação, depois o Bolsa Escola e por último o Bolsa Família, muitas pessoas deixaram de trabalhar para viver sendo sustentadas
por esse programa de governo que é hoje aí a desculpa esfarrapada para as pedaladas fiscais que estão sendo debatidas lá em Brasília. É preciso que se aproveite desse recurso social que o governo distribui para poder, com esse valor, ele tem como ir lá para ter seu filho na escola, ele tem como plantar o seu feijão, plantar o seu arroz. Aqui em nossa época de criança houvesse um Bolsa Família, que era o que tinha acontecido conosco, né? Porque lá em casa o papai nunca foi funcionário, nunca foi empregado, mas nos sustentou. A pão e água, mas estamos aqui, todos nós. Então a igreja, ela tem o seu papel participativo nesse sentido, que instrui e que orienta e que traz aquela palavra. Você observa quantas pessoas que eram envolvidas nas drogas e que foram libertos das drogas e orientados a ter uma vida saudável. Quantos que tinham outras práticas e que também tiveram essa oportunidade. E em se tratando dessa questão assistencialista, a nossa igreja tanto atende muitas pessoas com essas necessidades sociais, quando alguém precisa viajar para tratamento de saúde, ou mesmo a família está em estado necessitado, nós temos superado e temos dado essa atenção, de maneira que nós fazemos com a mão direita sem que a esquerda veja, e fazemos com a esquerda sem que a direita veja. Pastor, o senhor deu um comentário aí, no início ainda da sua resposta, que a prática de assistencialismo ela é essencial, né? Ela é essencial. E o senhor, uma delas, no meu ponto de vista, o Bolsa Família também é essa prática. O senhor concorda com o perfil do Bolsa Família? Você acha que resolve a prática do assistencialismo? Vocês que são assistentes sociais, vocês conhecem os fundamentos do Bolsa Família. Condicionalidade. São tanto as condições quanto também os requisitos, né? E qual é a sua funcionalidade. E ocorre que na prática não funciona. Veja bem, a Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, elas juntas são partícipes da situação para o atendimento social. Mas todas elas, principalmente aqui em Pauini, elas não atuam como deveriam. Não atuam como deveriam. Quantas crianças que não estão na sala de aula e estão recebendo Bolsa Família? Quantos que não estão indo lá para vacinação ou para outras coisas, mas que estão no programa? Porque se eu apresentar as faltas dele, ele vai ser cortado e o pai vai ser penalizado. Mas é para isso mesmo que está, para ser penalizado, que é para poder então se manter. E continua aí a educação péssima, continua aí a situação social péssima, porque o real que é para ser aplicado num fim, se aplica no outro. Então, acaba junto, o dinheiro é para comprar uma televisão, para comprar uma geladeira, para comprar isso, para comprar aquilo, né? E deixa de dar assistência devida ao filho. Então, o Bolsa Família seria nada mais nada menos do que um complemento para que houvesse, então, entre eles essa disponibilidade, haja vista que no próprio programa está lá se falando a respeito desta saída da situação social extrema em que se vive. Só que as pessoas não querem de maneira nenhuma, porque estão se sentindo muito bem assim. Aí quem está lá na zona rural não planta mais o feijão, não planta mais o arroz, não planta mais o milho, e diz assim, nós vamos lá para a cidade que com esse realzinho dá para a gente se manter. Aí vem aqui, vai viver à margem da sociedade, não vai manter os filhos na escola, os filhos vão começar então a ter necessidade, e a única forma deles então é serem, eles vão ser cooptados pelos vendedores de droga, por aquela coisa, para eles também se enquadrarem, que eles vão ter possibilidade de ter sua renda. E vai assim a fim, caindo em outros descalabros que causa o caos social visto entre nós hoje, que as pessoas não percebem, porque ele é invisível. E o que causa um descontrole social também é o maior número de filhos, maior a receita, né? Maior dinheiro, mais recebe, né? E vamos procriar. Porque quanto mais menino, mais oportunidade. Exatamente. Agora, pastor, voltando aqui um pouco à primeira pergunta que eu tinha feito, né? Dos projetos sociais que viabilizam minimizar, porque nada resolve, né? Fatos sociais, né?
Quer falar alguma coisa? Eu ia complementar em cima da palavra que o pastor Adelino falou. Eu ia citar aqui o professor Carlos, que esteve aqui, e ele complementava isso que o pastor Adelino falou, que as pessoas, no caso, querem a condição de trabalho para trabalhar, e eu achei importante citar aqui que ele, na verdade, criticou o Bolsa Família, dizendo que a pessoa não quer o pão e quer, sim, as condições de trabalho. E também falar que o pastor Adelino disse a pessoa para de plantar para vir receber o Bolsa Família. Isso, de fato, eu concordo que, na verdade, acontece muito isso, mas é bom que abra assim um parêntese para não generalizar, né, pastor? Muitas pessoas ainda querem investir na agricultura e plantam, assim plantam e fazem a sua forma de subsistência através da agricultura e também comercialização. Isso de fato acabou um pouco, né? Antes eu acho que se fazia bem mais, mas é bom que não se generalize, né? Isso, então, voltando ao que eu estava falando, né? Porque aqui temos a Igreja Católica, tem o Centro Esperança, o pastor Adelino aliás, o pastor Jucimar é da Mão Amiga, Assembleia de Deus da tradicional, ele tem, né, o Mão Amiga. E o que a Igreja Assembleia de Deus tem aqui no nosso município? Até para divulgar, né? Porque existe, né, mas muita gente não sabe. Na verdade, nós, quando se trata diretamente de haver uma associação ou instituição onde a gente possa ter a atuação das pessoas, deveras nós não possuímos, pelo fato de que nós fundamos uma associação municipal da cultura evangélica de Palmini, e acabamos tendo dificuldade para transformar, porque quando foi citado evangélica, ela deixou de ter oportunidade de receber recursos da União, pelo fato de que estava se voltando diretamente para a situação, como eles colocam logo ali, né, que é a situação confessional. E teve essa dificuldade, nós não conseguimos, ainda que chegamos até a adquirir do município aqui a credencial, que é aquela de título de necessidade. Como é que quando o município dá o município faz aquela entrega, né? Então de maneira que ficou toda organizada, mas quando chega nessa hora do recurso, aí então paira nisso. E a assistência que a gente tem feito é aquela tanto de incentivar as pessoas a estarem participando, né, ali no Centro Esperança, porque é uma instituição que ela se mantém hoje de forma muito complicada por falta da contribuição também financeira do município, que não entende essa necessidade de estar cumprindo com o que está determinado na lei municipal para a sua ajuda para a manutenção, né? E nós nos privamos então aos ensinamentos constantes na escola bíblica dominical que nós temos com nossas crianças, que é um trabalho muito bom, muito organizado, que funciona todos os domingos. E nós temos durante a semana, também uma vez na semana, nós temos um trabalho que nós chamamos de células de evangelismo e crescimento, que funciona também nesse sentido de estar trazendo essa instrução para o entendimento da visão social e da cidadania. Nós buscamos muito a respeito disso, né? Mas não há um foco direto, vamos dizer assim, um curso de formação para a área X, a área Y. Nós não trabalhamos diretamente nessa área, se bem que em outros municípios existe, mas entre nós aqui existe essa precariedade, até mesmo porque nós evitamos um contato direto de vivermos sob a dependência de governo, de viver com a mão livre. É verdade, eu fiz algumas observações aqui, pastor, não sei se o senhor vai concordar comigo, minha visão como assistente social é que o trabalho das igrejas no controle social em relação à família é a construção de laços familiares fortes e relacionamentos padrões e corretos. O senhor concorda?
Se bem que se busca através muito isso. da evangelização. Se busca muito isso, né? Nós estamos esse mês agora de abril e maio voltados para 2 temas interessantes, que é a manutenção da família, que ontem estávamos pregando lá na igreja exatamente sobre isso, que a sociedade ela está corrompida. E nós acabamos pensando que é de forma generalizada, quando não é. Nós olhamos para Brasília e olhamos para